Gravando? Estamos gravando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com ela, que é esposa, que é mãe, que é empreendedora, que a história dela inspira muita gente na cidade. Há mais de 25 anos, gente. Há mais de 25 anos no mercado, né? Bombando aí com a JC Fashion. Ela, Jussandra Dutra. Olá, muito boa noite. Pode falar um pouquinho sobre como está sendo para você estar passando por essa experiência de ser entrevistada? Então, é uma experiência muito bacana. Espero poder contribuir com a minha história e incentivar outras pessoas também. Com certeza. Isso é muito importante. Vamos falar um pouco sobre família? Amiga, vamos lá, né? Fala um pouco sobre suas origens, sua família, pais, tios, primos. Existe algum empreendedor na sua família? Então, vou começar falando sobre a minha família, que é muito importante para mim. Nós somos uma família grande, né? 12 irmãos. E tudo começou assim. Minha mãe sempre muito guerreira, muito valente, nunca se acomodou com nada. Nós viemos da área rural mesmo, mais popularmente da roça. Da roça, né? E uma família, uma dona de casa com 12 filhos para criar. Então, assim, passamos por muitas dificuldades, muitos perrengues. Mas a minha mãe sempre com pulso firme, com sabedoria, ela sempre soube incentivar todos os filhos para serem honestos, trabalhadores. Todo mundo tem uma visão de futuro. Apesar da minha mãe ter sido, né, que já é falecida, semi-alfabeta, analfabeta, porque ela desenhava o nome dela. Ela não tinha desenvoltura, né? ela não era alfabetizada, mas ela tinha muita sabedoria para gerir com a família. Você pensa, 12 filhos, ela sabia dividir tarefas para os filhos e ela sempre tinha visão de futuro. Ela sempre falava assim, eu acho que isso era intuitivamente, que ela não tinha conhecimento, mas ela falava, filha, vamos trabalhar, vamos vencer, eu hei de ver vocês de tal jeito. Então, assim, ela nunca desanimava a gente, ela sempre incentivava a gente ir adiante. Então, assim, nós começamos, eu vinha na cidade vender banana, frutas, queijo, para fazer compra de mercado. Então, assim, começou tudo muito novinha na necessidade. A mãe fazia doces, plantava horta e banana. O foco de tudo era as bananas. E a gente vinha vender banana na rua. Cestinha aqui no ombro e vender banana de casa em casa. Então, assim, onde foi o início de destravar, naquele momento a gente não entendia. A gente não tinha maturidade de saber que aquilo era uma preparação para o futuro. Mas aquilo naquele momento era uma necessidade. Mas eu hoje vejo que era Deus preparando o caminho. A gente vendia, né, para manter a casa, para fazer as compras de mercado mesmo, o necessário, mas aquilo ali trouxe uma desenvoltura, perder a timidez, a atitude, você ter atitude, ou você faz ou você fica sem, então você tem que fazer. Então foram passos importantes para a minha vida. Hoje eu penso assim, quando começou o empreendedorismo? Lá atrás, com a minha mãe, sem saber, mas já era empreendedorismo dentro de casa. Como dizem os jovens hoje em dia, ela andou para que vocês pudessem correr. É exatamente isso. Ela andou para que nós pudéssemos correr. Ela sempre nos incentivou, sem saber, sem ter bases, mas ela tinha uma sabedoria vinda de Deus, né? Porque de onde era isso? E ela era assim, forte, motivava mesmo. A coach, digamos. A coach. Tinha o espírito da coisa. Eu falo que assim, a minha mentora maior foi minha mãe. Sua mãe, né? Que sempre assim nos incentivou. Jussandra, eu tenho meu pai como uma referência muito grande para mim, assim como você tem sua mãe. E uma frase dele que sempre me inspirou na minha caminhada é: não espera o outro fazer, faz você mesmo.
qual é a frase que sua mãe sempre falava que te dava aquele gás nos momentos de dificuldade? Olha, a frase dela era fé em Deus e pé Natal. A frase dela era essa. Né? Fé em Deus e pé Natal. Hoje eu trago pra mim a seguinte frase. Dá o passo que Deus dá o chão. Exatamente. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Uhum. Mas Ele te dá condições, estrutura pra você fazer. Mas você tem que fazer. Então, assim, não adianta você só sonhar. Você tem que ir lá e agir. E, assim, isso eu aprendi muito com a minha mãe. Ela sempre incentivava a ir adiante, independente da circunstância. Porque naquele tempo, se ela fosse ver a circunstância, era mais fácil ela acomodar, ela se sentir assim, coitada de mim, 12 filhos. Tipo assim, contar as historinhas reais, mas que são as historinhas que nos enganam. Uhum. E ela não, ela sempre nos incentivou a ir adiante. Exatamente. Interessante. Ju, continuando nessa vibe nostálgica, né? Me fala um pouco sobre essa formação, de como era a Jussandra na escola. Era uma boa aluna? Era rebelde? Era arteira? Como é que era a Jussandra na escola? Então, em questão de notas, eu sempre tive boas notas. Mas assim, comparado aos estudos de hoje, eu acho que eu não era uma boa aluna. Eu era um pouquinho bagunceira, eu gostava de matar a aula pra namorar. Então, assim, eu pensava o seguinte, eu tenho que aprender pra mim não repetir, porque eu não queria perder tempo pra fazer de novo. Mas, assim, nunca fui a nota 10, não, a CDF não. Eu tava sempre na média, 7, 8, tava bom pra mim e pronto. Amiga, vamos falar um pouco sobre como começou a empresa, como começou a JC Fashion, de onde veio esse gás, essa energia toda, de começou assim do nada, ou você foi, tipo assim, motivado por outras pessoas? Como surgiu a JC Fashion? Então, a JC é uma história assim, vamos dizer que são as circunstâncias da vida. Foi questão de necessidade também, não foi planejado em si a loja JC Fashion lá atrás, no futuro. Eu trabalhava em confecção, eu era costureira, quando eu tive o Lucas, meu primeiro filho. E assim que eu tive ele, eu não voltei a trabalhar em confecção devido a ele pequenininho para cuidar. Então, Babá era caro, né? não tinha assim recursos para pagar babá, enfim. Eu fiquei em casa cuidando do Lucas e nesse período eu tentei lecionar. Eu dei aula em casa um tempo. Percebi logo que não era a minha área lidar com crianças. Então, mas durante certo tempo, a necessidade, eu dei aula em casa, aulas particulares, né? Mas eu tive muitos alunos durante um bom tempo. Logo percebi que não era pra mim aquilo ali e eu comecei a vender roupa de casa em casa, que era algo que eu poderia fazer levando o Lucas comigo. Então assim, eu comecei de casa em casa, indo na casa das clientes, aí volta a história lá das bananas. Se eu vendia banana de casa em casa e dava certo, falei, opa, eu vou vender roupa de casa em casa. Exatamente. E assim foi, eu comecei vendendo roupa de casa em casa. Depois, o quarto do Lucas já se tornou o meu estoque. E ali eu já recebi algumas pessoas na minha casa. E fiquei assim durante um bom tempo, bem anos, dentro de casa. Quando aquilo começou a expandir, eu já acabei com a minha sala. A minha sala se tornou uma lojinha. E aí quando eu vi assim, opa, a coisa tem que crescer. Aí foi onde nós montamos a primeira loja. Lá embaixo. Eu lembro. Porém, nesse percurso, muito importante ressaltar, meu esposo, Clodoaldo, ele sempre me deu muito incentivo. Por que eu quero ressaltar isso? O incentivo na vida das pessoas, muitas pessoas pensam que incentivo é financeiro. Não. É muito mais importante você dar um apoio do que dinheiro. Ele nunca me financiou, nunca me ajudou financeiramente. Mas ele sempre, igualmente a minha mãe era, ele sempre acreditou em mim. Ele sempre achava assim, não, vamos fazer tal coisa que vai dar certo.
Não, você tem potencial para mais. Às vezes eu chegava em casa e falava assim, meu bem, eu vendi tanto hoje. Ele falava, ih, nosso Deus, daqui uns tempos, o que você vende num mês, você vai vender num dia. Então, ele me fazia acreditar que eu podia mais. Entendi. Então, ele sempre me incentivou também. Apesar, assim, de eu ser muito focada, muito objetiva, mas sempre tive pessoas Que deram apoio. para me apoiar Suas bases, né? emocionalmente. Sim, Que sim. para mim é muito mais importante do que financeiramente. Sim, sim. Então, assim, começou a JC assim, nessa dinâmica. Entendi. Importante, né? amiga? Jussandra, Importante. você comentou aí sobre seu filho Lucas, né? Eu queria fazer uma pergunta ligada ao seu ser feminino. Porque nós vivemos numa sociedade muito patriarcal ainda, onde o serviço da criação dos filhos, do cuidado do lar, está muito atrelado às mulheres. Ainda que elas saiam de casa para entrar no mercado de trabalho, acabam tendo uma dupla ou tripla jornada em função dessas obrigações. Eu quero saber como é que foi isso na sua vida, essa questão de conciliar casa, filhos, trabalho, e como é lidar também com esse ambiente empresarial que é muito marcado pela presença masculina, né? Como é isso para você? Olha, é uma pergunta até assim, muito importante. Essa questão assim, da jornada feminina, a jornada da mulher é jornada dupla, tripla, enfim, a gente tem multifunções, né? Mas eu nunca vi isso como um peso. Eu sempre deleguei, às vezes, muitas das vezes, minhas irmãs me ajudaram cuidando do Lucas, da Gabi, pequeno. Então, assim, eu sempre tive apoios, meus pontos de apoios. Minha irmã sempre me ajudou. Eu fui um pouco ausente, é até algo importante que hoje eu diria para quem está iniciando, não peque nesse ponto, onde eu errei. Eu fui uma mãe um pouco ausente na criação dos meus filhos. Por quê? Porque eu foquei muito em trabalhar e às vezes eu deleguei mais funções essas suas. funções, porque minhas irmãs sempre me ajudaram nisso daí. Por isso que eu digo a questão da família, isso é muito importante. Sim. Mas assim, entre os erros e acertos, eu acho que eu acertei mais do que errei. Mas é um ponto assim, a gente não pode ver como peso. É a nossa realidade. Agora, se qualquer um que se dispor a ser empreendedora ou qualquer... vai passar por isso e tá tudo bem. Mete a cara e faz. Não adianta a gente... Tem Deus pé na frente. Porque se a gente vê as circunstâncias, a dificuldade, aí não vai fazer. Sim. E sempre vai ter adversidade mesmo. Sim. Ai, eu tô sobrecarregado. Até nos dias de hoje eu vivo muito isso. Tem dia que eu tô assim, parece que tá saindo fumaça na cabeça. Que eu tô assim, 1001 coisas. Mas tá tudo bem. Amanhã é outro dia e a gente, se não der conta hoje, resolve amanhã e assim vai. Amiga, qual é o fator mais importante para o sucesso de uma empresa? Olha, são vários fatores, mas hoje, pra mim, eu penso que a importância é o equilíbrio. É todo mundo que esteja envolvido estar bem. Hoje, empresa, eu vejo o seguinte, o financeiro é necessário. Todo mundo trabalha, tem que para obter lucro. Mas o objetivo principal não é o dinheiro. Tem que ter um equilíbrio. A equipe tem que estar equilibrada, tem que ter alinhada. Então, assim, são vários fatores, não é um em específico, mas esses pilares, assim, do bem-estar da equipe, o bem-estar de o meu cliente final, a satisfação do cliente. Então, isso é muito importante. Você estabelece metas? Sim, eu estabeleço metas anual e mensal. Essas metas são mais assim, para mim mesma, para minha organização. Eu não, apesar de eu passar a meta levemente para a equipe, eu não faço que o trabalho seja maçante para que a meta seja assim. Você tem meta X e tem que bater. Porque eu acho que se a gente trabalhar sob pressão, não vai ter criatividade, não vai ter leveza, não vai ter satisfação. Então, existe meta
de planejamento, mas não assim tão maçante, tão forçada. Uma cobrança Não existe aquela exagerada, né? cobrança exagerada. Existe meta para ter equilíbrio, para ter números, parâmetros, mas com equilíbrio. Uhum. E quantas horas você trabalha por dia? Olha, é uma pergunta pertinente. O trabalho nunca acaba, né? 8, 10 ou até um pouquinho mais. A gente, como gestora do negócio, a gente tem que acaba ultrapassando os limites para você conseguir alcançar seus objetivos. Tem hora que você tem que ultrapassar horas. Eu falo o seguinte, 16 horas trabalhada para mim Aline, sobre liderança, o que mais te dá satisfação ao comandar uma empresa? Algo que te deixa muito satisfeito, assim, você fala, nossa, eu tô num caminho certo, eu tô realizada. Quando você vê algo assim, tem alguma coisa assim que te deixa extremamente realizada ao comandar uma empresa? feedback tanto dos meus clientes, a satisfação do cliente. Quando alguém me dá um retorno positivo, seja na rua, seja no Instagram, tipo, elogiou o nosso trabalho, a nossa equipe, o nosso produto, o nosso serviço, para mim é satisfação. E também o bem-estar da equipe. Quando eu vejo, às vezes, final do dia, todo mundo saindo, rindo, brincando, eu falo assim, nossa, tá dando certo. Porque, assim, pior coisa é quando tá tudo mal-humorado, quando a cara... Aí o negócio... É difícil, né? Agora, é claro que também, resultado, né? Se não tiver... Porque a conta tem que fechar. Se a conta fechar no vermelho, meu bem, Todo no mundo fica amor, triste, né? no É amor dobrado. que existe. Então, verdade. assim, a gente tem que ser realista também. A gente quer a satisfação, mas tem que ter resultado, porque todo mundo vive de resultado. Ninguém vem no supermercado sem dinheiro e leva a mercadoria para casa. Só porque é Rio, né? Então, assim, na realidade, a empresa é a mesma coisa. Tem que estar bem, mas tem que gerar lucro. Como você convence as pessoas a realizar seus sonhos? Aquelas pessoas que querem Começar algo, começar né? algo. Peraí, como eu convenço as pessoas? A realizar seus sonhos. O meu ou da pessoa? Não, da o pessoa. seu sonho. É porque, qual é a lógica da pergunta? Tipo assim, pra você não construiu isso sozinho. Você teve, como você falou, apoio de diversas pessoas. Só que você teve que convencer essas pessoas a te auxiliarem. Sim. Como você faz pra convencer as pessoas a construírem o seu sonho com você? Na verdade, o que eu busco? Eu penso assim, eu tenho que descobrir na pessoa qual que é o objetivo de vida dela, qual que é o sonho dela. Porque se a pessoa que está comigo, ela tiver um sonho, um objetivo, ela não vai realizar só o meu, ela vai realizar o dela. Ela fazendo junto comigo, ela vai ter resultados e vai realizar o dela. Porque não adianta realizar só o meu. O do outro também, eu tenho que crescer, mas eu tenho que contribuir com quem está comigo. Então o outro ele tem que prosperar também. Então assim, o meu objetivo, o meu sondar é o seguinte, qual que é o desejo daquela pessoa ali? O que ele quer para a vida? O despertar ali para que a pessoa sinta... Porque tem pessoas às vezes que não tem nem sonho. Então eu tenho que despertar na pessoa um sonho próprio para ele querer crescer, trabalhar, evoluir, para realizar o sonho dele. Ele trabalhando, evoluindo, vai estar contribuindo com o meu sonho e com o dele. Todo mundo cresce junto. Bacana. E ó, não fala isso da boca pra fora, porque estimulou o funcionário dela, o Neto, a fazer curso técnico de administração, liberou ele mais cedo. Não é da boca pra fora que ela tá falando. Não, é uma verdade, porque assim, na realidade, todas as pessoas, todo mundo tem, às vezes tem um sonho guardado, às vezes não tem coragem de... Então, assim, se você descobre, se você incentiva e a pessoa cresce, gente, coisa melhor que tem. Ninguém precisa viver enjaulado. Todo mundo tem que crescer, florescer. Exatamente. E se as pessoas pensarem em evoluir, todo mundo evolui junto. Então, assim, Sandra, a minha visão é essa. Eu tenho duas perguntas para fazer, mas você pode responder numa só. Você falou mais no começo da entrevista muito sobre a questão da sua mãe te incentivar, vocês eram de roça,
ela tinha uma sabedoria de vida. Em um momento você falou assim, ela meio que virou a chave da nossa cabeça, entendeu? Eu queria que você refletisse, respondesse sobre, na sua visão, o que você acha que é a principal travamento, a principal chavinha que as pessoas têm que virar na cabeça delas para elas poderem crescer, se desenvolver e não ficarem presas ao patamar que elas estão hoje. E a outra pergunta é o que você diria para qual a frase motivacional, o incentivo, e a gente já vai para o encerramento da entrevista, a mensagem que você deixaria para essas pessoas que já viraram essa chavinha e estão querendo chegar em patamares mais altos do que aqueles que estão hoje. Olha, a palavra-chave disso daí, para mim, ao meu ver, é vencer o medo. O maior inimigo do ser humano é o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão dizer. Então, assim, quando a gente quebra esse medo, a gente vai. Uhum. É claro que isso é vencido a cada dia. Hoje você tem uma dificuldade, você vence ela, amanhã você tem outra, você vence ela, porque são adversidades que vão aparecendo no decorrer da vida. Uhum. Só que a gente tem que destravar exatamente isso, o medo do que as pessoas vão dizer, porque julgamento sempre vai existir, perfeição, nós não somos, eu não sou perfeita, a gente tem que se lapidar a cada dia. Hoje eu vejo assim, a cada dia, o tanto que eu tenho que melhorar, e assim, a cada final de dia eu me cobro, o que eu fiz hoje de importante. Tanto assim, de resultados palpáveis e de como que eu fui como pessoa. Uhum. A maioria, não vou dizer a maioria, mas alguns dias poxa vida, eu não podia ter feito isso, eu tinha que ter sido melhor, poxa, eu não podia ter falado de tal forma. Então assim, eu me cobro, já basta a gente se cobrar, a gente não tem que pensar no julgamento do outro. Então se a gente quebrar esse medo, vambora e vamos fazer o que tem que ser feito. E a respeito assim de o que dizer para quem quer iniciar, tenha coragem, tenha fé em Deus em primeiro lugar e tenha coragem de dar o primeiro passo. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para as adversidades, problemas sempre vão existir. Na minha trajetória, lá atrás tinha adversidade, hoje é mar de flores? Não. Hoje, a cada dia, temos também a adversidade. Só que hoje a gente tem que aprender assim, tá, hoje não deu certo, amanhã tem uma nova oportunidade. Oportunidades temos todos os dias. A gente que tem que estar aqui, ó, preparado para pegar elas ou não. Uhum. Porque às vezes a oportunidade passa e a gente nem vê, Né? porque não está preparado. Exatamente. Então é questão de mentalidade. Você tem que estar ligado naquilo que você quer, no seu objetivo. Uhum. E tocar o E adiante. Vamos pra frente, né? E adiante. Exatamente. Jossandra, muito obrigado, pela entrevista. A entrevista foi um sucesso. Foi uma experiência muito bacana estar aqui com você, ouvir um pouco mais da sua história, da sua trajetória. É muito inspirador para nós esse testemunho de vida que você dá. Não secando o seu jardim, mas esperamos que um dia possamos chegar tão longe até mais quanto você foi. Você é uma mulher guerreira, batalhadora, honesta, um exemplo de mulher. Ai, entendeu? muito obrigada. E uma só gratidão da nossa parte por essa oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho com você. E digamos, quem vê close não vê corre, né? Hoje a gente vê o sucesso, vê a pessoa, né, empoderada à frente do negócio, mal sabe quantos perrengues passou lá atrás, né? É verdade. Gratidão, assim, é a minha em poder estar esse momento aqui com vocês. Igual ele falou assim, empoderada. Eu vou só dar uma corrigida. Poder, só Deus. Só Deus tem todo o poder. Hoje eu vejo o seguinte. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar à frente de um negócio, de poder gerir. É algo assim, eu vejo
tudo na vida da gente é o espiritual, apesar de algumas pessoas não acreditarem, mas para mim eu acredito muito. Eu acredito sim que Deus está me dando, me concedendo essa oportunidade de estar à frente de um negócio, de poder gerir, de poder contribuir, e eu creio assim que a minha missão seja muito maior nessa terra, muito além disso que está aqui. Mas gratidão toda minha de poder estar aqui hoje contando a minha história e que a minha história possa contribuir com alguém. Inspirar outras pessoas a acreditar em si, acreditar no seu potencial. E mesmo que às vezes não tem apoio, igual eu falei assim, eu tive apoio de algumas pessoas. Pode ser que na família de alguém que esteja me ouvindo, não tive apoio, mas Deus está te apoiando. Então vai lá e faz. Não pode pensar na circunstância. Pensa que você pode, que vai dar certo. Amém. Amém. Uma salva de palmas. Parabéns. Queria agradecer a todos, a Jussana